Depois de se recuperar da pandemia, o crescimento econômico da América Latina vai se moderar de 4,1% em 2022 para 2,3% este ano e no próximo. O Fundo Monetário Internacional afirmou nesta sexta-feira que as causas principais foram as tensões geopolíticas e a desaceleração sofrida pelos principais parceiros. No relatório sobre as perspectivas econômicas para as Américas, o FMI observa que o crescimento do Brasil foi mais resiliente do que o esperado, com 3,1% em 2023, acima de 2,9% do ano passado. Até 2024, mesmo assim, o fundo espera que desacelere para 1,5%. A organização internacional também apontou que a inflação geral na região, excluindo Argentina e Venezuela, será de cerca de 5% em 2023 e de 3,6% em 2024, bem menores que os 7,8% de 2022. O documento destacou que a rápida resposta dos bancos centrais da região foi decisiva no controle da inflação e destaca que a evolução de economias como Chile, Colômbia, Brasil e México está em linha com a do resto do mundo, exceto em mercados europeus emergentes, onde a inflação aumentou devido à invasão russa da Ucrânia. O relatório também alerta para o impacto negativo que o fenômeno climático El Niño pode ter na região. A Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira que existe uma chance maior que 99% de 2023 ser o ano mais quente já registrado. A agência americana confirmou que setembro foi o mês mais quente em 174 anos de registros globais. O Observatório Europeu Copérnicus anunciou o recorde no início de outubro. A previsão ocorre semanas antes de líderes mundiais se reunirem, em novembro, em Dubai, para a COP28. No encontro vai ser abordado o tema do futuro dos combustíveis fósseis, principais responsáveis pelo aquecimento global. A temperatura mundial em setembro ficou 1,44 graus acima da média do século XX. O Copérnicus também estimou, no começo de setembro, que 2023, provavelmente, seria o ano mais quente da história. Líderes da União Europeia participaram nesta terça-feira de uma reunião de emergência para tentar unificar o discurso sobre o conflito entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas, depois de uma semana de vários desencontros. A reunião foi convocada em caráter de urgência pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. É esperado que seja revalidada uma declaração conjunta adotada no domingo sobre uma posição comum dos 27 países do bloco. Depois do ataque cometido por militantes do Hamas, as instituições europeias se viram envolvidas em uma confusão sobre a posição do bloco, o que gerou um mal-estar generalizado. Em um primeiro momento, foi anunciada a suspensão dos pagamentos de ajuda ao desenvolvimento aos palestinos. Depois, o executivo da União Europeia anunciou uma revisão urgente dos programas de assistência, até informar sobre um aumento da ajuda humanitária. Neste cenário, uma viagem da presidente da Comissão Europeia à região e as omissões sobre o respeito ao direito internacional na defesa de Israel causaram desconforto nas capitais europeias. A controvérsia sobre a posição única do bloco levou à convocação urgente da reunião desta terça, realizada por videoconferência. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou nesta segunda-feira que não há cessar-fogo neste momento entre o país e o movimento islamita palestino Hamas, no 10º dia de uma guerra que já deixou milhares de mortos. Em um comunicado, o escritório afirmou que não há cessar-fogo e entrada de ajuda humanitária em Gaza em troca da saída de estrangeiros. Houve a circulação de informações que citavam uma trégua. Isat al-Rishk, porta-voz do Hamas, também negou os boatos. O exército israelense exige desde sexta-feira que 1.100.000 habitantes do norte de Gaza sigam para o sul, diante de uma possível ofensiva no enclave. Israel posicionou dezenas de milhares de soldados nos arredores. Nesta segunda-feira, o exército informou que vai evitar atacar durante a manhã os corredores de saída que ligam o norte e o sul da faixa de Gaza. As tropas aguardam a ordem para o início da operação, que terá como objetivo destruir o Hamas, o movimento extremista que governa Gaza desde 2007. Os palestinos aguardam a chegada de ajuda humanitária ao enclave, que está acumulada perto da passagem de Rafah, no Egito. Os bombardeios israelenses mataram até o momento 2.750 pessoas, segundo as autoridades locais.
O ataque do Hamas em 7 de outubro, o mais violento contra Israel desde a criação do Estado em 1948, deixou mais de 1.400 mortos, a maioria civis. Um acidente fatal em Honduras. Vários migrantes morreram ou ficaram feridos neste domingo quando o ônibus em que viajavam caiu em um abismo. O acidente aconteceu em Santa Rosa de Copán, a 250 quilômetros de Tegucigalpa. Após a queda, parte do ônibus ficou dentro da água do rio Iguito, que fica no fundo do precipício. Segundo relatos de passageiros, o veículo tinha saído às 6 da tarde de sábado de Tegucigalpa com destino a Águas Calientes, na fronteira com a Guatemala, com cerca de 70 passageiros. Havia venezuelanos, colombianos, haitianos e pessoas de outras nacionalidades.